Semáforo político na Rádio Observador. Todas as tardes passamos por aqui, por este percurso que encontra o semáforo pelo caminho, mas o destino vai variando. Hoje, para sinalizar a atualidade, para além da Judite França, está connosco também a Mariana Lima Cunha, é a jornalista da secção de política do Observador. Pode acompanhar este semáforo político não só na rádio, em FM, mas também online e em formato vídeo nas redes sociais do Observador. Mariana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Começamos por ti, pela crise política na Madeira, depois do desafio da oposição interna, garantindo que vai reunir as assinaturas necessárias para eleições no PSD Madeira. Miguel Albuquerque volta a dizer não, mas pode ser um cenário em cima da mesa, mediante a decisão do Presidente da República de convocar eleições. E quando? Também. Olá. Nós temos aqui uma situação complexa porque estamos a falar de vários níveis de eleições, não é? Das eleições antecipadas, que todos os partidos parecem antecipar que hão de acabar por acontecer, mesmo que sejam mais desejadas por uns do que por outros. No caso, pelo PSD não é muito, mas pelo menos pelo PSD que está neste momento a dirigir o partido. Mas depois temos a situação interna e acho que essa parte de facto é interessante de analisar tanto no PSD como na verdade no PS Madeira, porque acho que o que resulta desta situação toda e desta repetição da situação na Madeira, porque ainda há uns meses já estávamos a ver este filme, é um bocadinho o caos generalizado. E sobretudo o que resulta provavelmente é um enfraquecimento das alternativas de ambos os partidos na altura em que forem a votos, porque não temos uma solução óbvia neste momento em que conseguimos dizer nem que o PSD, claro que ganha as eleições, mas que sai mais reforçado, ou que há uma confiança renovada nas soluções que tem para apresentar, nem que o PS tenha de bandeira nenhuma uma solução não só que seja óbvia para os eleitores, como consensual dentro do próprio PS, que está em ebulição completa neste momento também. Ou seja, os dois partidos estão a tentar arrumar a casa e com sérias dificuldades para fazer isso até ao momento em que cheguem umas previsíveis eleições antecipadas. Digo previsíveis, lá está. Mas o PSD está mesmo a tentar arrumar a casa? Depende de quem me perguntares. Ou seja, a oposição interna a Miguel Albuquerque diz que é preciso arrumar a casa, e foi uma oposição que esteve bastante calada até ao último minuto. Ou seja, houve ainda ali um período em que no PSD Madeira não era assim tão expectável e tão normal que se fosse questionar a liderança atual. Entretanto, essa fase já passou, mas o que se tem pedido, e lá está, e aqui volto a dizer que há de facto aqui um paralelismo curioso entre tanto PSD como PS Madeira, em que as oposições internas estão a pedir uma reflexão às lideranças e estão a pedir que sejam consideradas as hipóteses de haver eleições ou de haver primárias, ou uma série de soluções para tentar perceber qual é que será a forma que os partidos têm de chegarem mais fortes e mais fortalecidos às próximas eleições, e portanto essa parte, esse é o argumento da oposição, e a tal questão de arrumar a casa antes de chegar a eleições. No caso de Miguel Albuquerque, por exemplo, diz que não há tempo e que foi legitimado ainda há 6 meses, não é? Sim, e é verdade que Miguel Albuquerque de facto voltou a ser legitimado há muito pouco tempo, e que estatutariamente as eleições estão previstas para acontecerem de 2 em 2 anos. E até já era arguído quando Exatamente, foi reeleito. quando foi reeleito. Portanto, o Miguel Albuquerque foi escolhido tanto pelo PSD como pelos eleitores do PSD, já nas condições em que está atualmente, e isso é obviamente um dado a ter em conta. O que a oposição argumenta é que, estamos numa situação em que, dado que não houve nenhuma mudança de cenário, portanto, o PSD não mudou, os líderes não mudaram, não há alteração nenhuma, podemos voltar ao mesmo impasse e, portanto, alguém tem de fazer alguma coisa, sendo que a restante oposição também já rejeitou aquela proposta do PS, que era de juntar uma espécie de frente da oposição para enfrentar Miguel Albuquerque, aparentemente também é um beco sem saída. Portanto estamos um bocado a navegar no vazio neste momento. Há uma solução de que se tem falado, ainda ali esta semana, penso no Expresso, uma referência a uma possível solução que era defendida por Alberto João Jardim, que era a solução autonomista, com pessoas do PS e do PSD, para tentar fazer uma espécie de salvação regional, um governo de salvação regional,
Mas, enfim, as fontes que temos. O próprio representante da República na Madeira diz que, aliás, lamenta o facto de não haver alternativas de instabilidade ao arquipélago. Sim, porque neste momento não há uma solução óbvia nem sólida que. Ou seja, se quiserem uma alternativa à situação que existe agora, não há propriamente nada que se figura. Paulo Cafofo também não foi propriamente o especialista em ganhar eleições para se ter agora uma confiança em que será o nome que vai mudar a situação na Madeira, sendo que lá está, não há dado novo nenhum, a não ser a instabilidade ainda mais reforçada que há desde há uns meses. Mas essa hipótese que aventaste relativamente a um governo de salvação regional... Sim, isso... A expressão inventei agora, portanto não confiem. Pode pegar. Mas olha, acho ótima. Posso dar a ideia do soundbite, mas é... Salvação regional. Foi improvisado. Mas pode ser uma hipótese em cima da mesa ou já está completamente descartada? Não sei em que medida é que é uma... Não queria dizer uma fantasia, mas, ou seja, não sei se em que medida é que é da cabeça de algumas cabeças que querem de facto arranjar aqui uma solução alternativa e sair, isto era uma expressão de Alberto João Jardim, sair dos grupos, ou dos grupos do costume, acho que era o que ele dizia, e sair um bocadinho fora disso. O que se mencionava nesse texto do Expresso que eu me estava a referir eram moderados do PS e do PSD que se conseguissem juntar e oferecer uma coisa nova para governar a região. Mas as fontes com quem nós temos falado também nos dizem algumas que é muito difícil, seria muito difícil fazer um entendimento abrangente de facto, outras que é uma coisa mais do PSD do que do PS e portanto não é uma solução assim tão equilibrada e enfim independente de igual forma dos partidos como se quer fazer parecer, ou seja, há dúvidas e isso percebe-se porque de facto seria uma coisa inovadora. Há dúvidas da viabilidade e da facilidade em executar uma coisa deste género, mas acho que o facto dessa hipótese surgir é um sintoma de que há uma falta tão grande de soluções óbvias para sair, não digo para governar, Miguel, porque é que está a governar e foi eleito para isso, estou a dizer para sair do impasse em que estamos e para os partidos também, enfim, se pacificarem, consensualizarem alguma solução, que já estamos nestas possíveis hipóteses. Já agora, olhando para as sondagens, o JPP pode ultrapassar o Partido Socialista. Internamente o PS Madeira não está na ebulição que poderia ser expectável. Sim, eu acho que dentro do PS Madeira, e lá está, eu volto ao paralelismo dos partidos porque de facto é curioso, porque há uma queixa que é em espelho entre o PSD Madeira e o PS Madeira nas oposições, que é de dizerem que não estão a ter os instrumentos que deviam ter ou que não estão portanto, no caso do PSD Madeira, é dizendo que não está a haver os instrumentos que devia haver para haver uma recolha de assinaturas justa para convocar um congresso extraordinário. Isto aqui há muitas queixas nos corredores de coisas de secretaria, problemas de secretaria que são inventados para não... E estou a falar dos argumentos da oposição, claro. Portanto não estou a validar que de facto que haja algum veto propositado a esse processo. E no PS Madeira é uma coisa um bocadinho semelhante no sentido em que um processo destes tem sempre de passar pelos órgãos. No primeiro caso é o Conselho Nacional, no segundo é a Comissão Nacional não, Regional, aliás. Sim. No segundo Comissão Regional, portanto são órgãos equivalentes que decidem sobre a vida interna do partido, e em ambos os casos há essa queixa de mas o órgão neste momento é afeto à direção, claro. E portanto vamos sempre ter dificuldades, ou seja, nós até queríamos fazer a tal ebulição mais às claras e é muito difícil chegar lá porque os instrumentos internos que temos não nos permitem. E no PS Madeira há de facto, há nomes, por exemplo, Carlos Pereira, que é um conhecido opositor desta direção do PS Madeira, que tem algumas declarações até públicas em relação a acreditar que devia haver primárias no PS Madeira e que devia ser dada a oportunidade a outra pessoa de liderar o PS Madeira para ver se lá está, se desta vez temos resultados diferentes ou não, e até ver, lá está, o que a oposição alega que não está a concorrer em igualdade de circunstâncias dentro do partido para conseguir chegar, lá está, a umas primárias, no caso do PSD, a um congresso, aí vamos dar ao mesmo quando falamos das oposições. Estás a trazer-nos aqui reflexões novas, Mariana Lima Cunha, e de resto também estás a escrever sobre esta situação na Madeira, portanto os nossos ouvintes podem depois ir ao site do Observador espreitar, que nas próximas horas há de sair um artigo. Judite, calma que falta ali o semáforo. Pois. O semáforo? Que semáforo é que dás? Vou ser aborrecidíssima, Diana, e vou dar o meu tradicional amarelo. Só porque é esperar para ver o que é que... Exatamente, não consigo
fazer prognósticos, vou dizer antes do fim do jogo, no caso. Não vou fazer prognósticos antes do fim do jogo porque não percebemos para que lado é que vai dar nenhuma das partes. Portanto, vamos dar aquele amarelo e o benefício da dúvida. Em política também se aplica, de facto. Judite, tens menos de 3 minutos, só para teres isso em consideração, 2 minutos e meio. Muito obrigada. Graças à insistência do PS, os bancos vão continuar proibidos de cobrar comissões quando há amortização antecipada de créditos com taxa variável, uma medida que tinha sido chumbada no orçamento do Estado, mas passou agora com a abstenção do PSD e desta vez não foi o Chega a ajudar os socialistas. Não foi o Chega. O Chega tinha, aliás, chumbado a proposta quando ela foi debatida na especialidade no âmbito do orçamento, e foi graças à insistência do PS que os bancos continuam então proibidos de cobrar comissões de amortização de crédito à habitação a taxa variável. Esta pormenor é importante, enfim. A medida terminava este mês e alguns bancos, isto foi notícia ontem no Público, por denúncia da DECO, queriam cobrar por pedidos feitos este ano, ou seja, ainda sem comissão, mas queriam cobrar se efetivamente a amortização só se concretizasse em janeiro. Portanto, está aqui, enfim, é preciso ter alguma lata, pelo menos. Felizmente isto não vai acontecer. A proposta inicial do Partido Socialista era ainda mais ambiciosa, era acabar definitivamente com a Comissão. O PSD absteve-se, o Chega votou contra. O Chega quer manter a Comissão em 0,5% para os empréstimos de taxa variável e baixar a Comissão para os empréstimos de taxa fixa. Isto também foi uma proposta do Chega e a proposta do Chega foi também chumbada. A questão é que os empréstimos com taxa fixa ainda são residuais e enquanto os taxa mista e taxa variável são a maioria. Por isso, o que mais afeta as famílias é, obviamente, a comissão da taxa variável. E o Chega, que se diz tão antissistema, podia ter dado aqui uma prova disso, não é? No fundo, mesmo que não queira, mesmo que essa não seja a intenção, aparece ao lado dos bancos, que é pouco antissistema, não é? Eu devo dizer também que o Governo não tinha feito nada para manter a suspensão. Portanto, ela ia acabar no final do ano, como se nada fosse, apesar da recomendação do Banco de Portugal. E eu recordo que a medida surgiu há 2 anos, ainda no governo anterior, e tinha uma razão muito simples e muito benéfica para as famílias, que era, de alguma forma, compensar as taxas Euribor, que tinham disparado, que estavam altíssimas. Aliás, continuam, desceram ligeiramente, e sabemos que isso pesa, obviamente, no orçamento familiar. Por isso, não havia nenhuma razão para suspender agora. A não ser os factos dos bancos quererem. Os bancos querem muito suspender esta proibição. Atenção que desta proibição surgiu uma enorme vantagem, que é a concorrência entre os bancos. A concorrência entre os bancos aumentou. Porque, no fundo, se não tens penalização para mudares o teu crédito e mudar de banco, os bancos têm que apresentar propostas mais competitivas, não é? Portanto, se não mudas de banco com facilidade. Portanto, isto é um verde para o Partido Socialista, porque estás-me a apressar. Só com os olhos. Por ter insistido, e bem, com esta medida que apoia as famílias que, como sabemos, pouco podem contra os bancos. Sinal verde é sinal de saída também do semáforo político. Estamos de volta amanhã.